Muchas gracias, buenas tardes. Vou tentar falar em castelhano e mesclando com português, uma espécie de portunhol. Em primeiro lugar, quero agradecer a invitação e o apoio da organização deste importante congresso. Se é verdade que, quando pensamos no congresso, o professor Massarta ha dito que o direito agrário é uma bela matéria, e eu penso também que Costa Rica é uma bela pátria, e também os costarricenses são boas pessoas. Vou plantear a ponência em 4 partes. Na primeira parte, falarei do marco político, social e cultural. Na segunda parte, falarei dos meios da defesa da terra e da explotação agrária, meios extrajurídicos. Na terceira parte, falarei dos meios jurídicos cercanos do direito privado e, no fim, falarei dos meios jurídicos que se encontram mais próximos do direito administrativo. Em termos de título da minha ponência, é os meios jurídicos da defesa da terra, ou de titulares da terra e de explotações agrárias. O primeiro ponto, em termos de marco econômico, social e político, é importante assinalar que Moçambique ubica na África Meridional. Então, é país que ha se tornado independente em 75 e, em termos de política agrária e política da terra, Moçambique ha tido, ao longo dos anos, 3 influências básicas. Uma influência de direitos africanos, uma segunda influência de sistema socialista, que não há tempo de explicar muito, e, muito recentemente, uma influência mais orientada para a influência da economia de mercado, influência capitalista. E, por agora, Moçambique é uma democracia. Depois do ano de 1992, temos sistema político multipartidário, com eleições todos os 5 anos. Há reconhecimento, a partir da Constituição, de 3 tipos de propriedade. Propriedade privada, que é a propriedade mais ativa em termos agrários, e aí também reconhecimento de uma propriedade pública, que é a menos ativa, e, finalmente, o sector familiar. E a Constituição garantiza os direitos dos inversores estrangeiros e nacionais, justamente para permitir que haja a inversão. É importante garantizar seus direitos e, para passar para o segundo ponto, é importante rapidamente explicar que a natureza do direito da terra é uma mescla, porque tem aspectos de direito privado, aspectos de direito público. É verdade que a terra pertence ao Estado, mas há uma espécie de direito de uso e de aproveitamento que é concedido aos particulares. Então, a discussão dos meios de defesa da terra e da explotação agrária deve ser feita a partir deste contexto. Há algumas situações que podem ocorrer em termos de relação entre os sujeitos em termos de utilização da terra. Há uma relação entre 2 sujeitos particulares. Há também a possibilidade de uma relação entre o Estado e
particular e, finalmente, relações entre um inversor estrangeiro e um particular que muitas vezes podem ocorrer conflitos nessas relações. Então, é necessário ter meios por garantizar a resolução de conflitos. Em termos rápidos de meios extrajurídicos da defesa da terra e da explotação agrária, temos 4. Aí temos julgados ou tribunais comunitários, que é uma sorte de justiça de proximidade. Temos também a possibilidade de recorrer à autoridade comunitária, que são pessoas que têm um reconhecimento local e que podem ajudar a resolver conflitos. E também há denúncias e petições que as pessoas podem fazer e, finalmente, a ação direta que vosotros conhecem a partir do direito privado e público. A terceira parte da minha ponência é relacionada com os meios jurídicos que podem ser ativados para a defesa de direitos da terra e da explotação agrária. Temos uma realidade que não temos um código agrário, não temos um juzgado agrário como acá em Costa Rica. Então, é necessário mergulhar em toda a extensão do direito para sacar os meios que podemos utilizar. Eu penso que todas as providências cautelares podem ser utilizadas em certos casos para proteger e defender os direitos da terra, começando pela providência cautelar de restituição da possessão, o embargo da obra nova também pode ser utilizado, e, finalmente, a providência cautelar não especificada. E também temos a possibilidade, devido à natureza do direito da terra, de utilizar as ações possessórias, não? As ações possessórias como a ação de prevenção, a ação de manutenção e a ação de restituição podem também ser utilizados se admitirmos que a terra pertence ao Estado. Isso quer dizer que a pessoa que utiliza a terra tem uma posição de possessor e então se pode utilizar todos os meios que fiz referência há pouco. E depois, as ações reais também podem ser utilizadas, a ação de reivindicação e a ação de demarcação da terra. Às vezes temos problemas associados ao levantamento ou destruição de marcos. Finalmente, temos os meios jurídicos previstos na lei de procedimento administrativo, que se pode recorrer a ela, sobretudo quando temos situações que, a partir de uma decisão que tenha danos para o privado, se pode utilizar certos meios, como o recurso contencioso administrativo, recurso contencioso da anulação e todos os contenciosos dos contratos, sobretudo quando estamos falando que há contratos de parceria que se celebram entre o Estado e a comunidade, e estes contratos têm a natureza de um contrato administrativo e, quando há um conflito, é possível recorrer a esta jurisdição. E, finalmente, aqui também tem medidas cautelares que podem ser utilizadas. Bom, para concluir, gostaria de dizer que nós não temos um código agrário, não temos os meios de proteção de direitos da terra ou de
de explotações agrárias codificadas e condensadas num solo texto legal, é necessário recorrer a uma estratégia de investigação para fazer, digamos, toda a sistematização e a compilação e o conhecimento desses instrumentos. Creio que o conhecimento destes meios extrajurídicos e jurídicos permite garantizar aos inversores nacionais e estrangeiros que, em uma situação de conflito, podem utilizar para defender seus direitos. O reto mais importante que temos é de construir um sistema que permite divulgar e de fazer conhecer estes médios, porque, em termos práticos, os conflitos têm sido tramitados, de um lado, no Tribunal Comum, ou Juzgado Comum, e, de outra parte, no Tribunal Administrativo. Então, não há um bom domínio destes médios por parte dos juristas e mesmo dos juízes. Muitas graças por vossa atenção.